Olá, chicas e chicos, que tal? Como estáis? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hello everybody, welcome to my channel. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance. Solo deciros que aunque grabe este vídeo en portugués, dejaré subtitulado todo aquí abajo, así que tenéis de activar los subtítulos, poder español ou inglês, e saldrá em vuestro idioma. Então vamos lá, pessoal. Na verdade eu já tinha gravado esse vídeo inteirinho, já tinha gravado inteiro, quase meia hora de vídeo, quando eu percebi que deu problema no áudio e perdi o vídeo inteiro. Então vou regravar esse vídeo falando pra vocês sobre a gravidez, sim, sobre a barriguinha aqui, sobre como foi o primeiro trimestre. Agora já estamos, hoje completamos 17 semanas, então já estamos aí quase na metade, quase chegando na metade da gravidez, né? Que quando chega na semana 20 já estamos na metade. Então eu quero compartilhar com vocês como foi toda essa trajetória, porque eu sei que vocês gostam desse estilo de vídeo, eu também amo esse estilo de vídeo contando sobre a gravidez, então bora lá. Então eu vou começar falando um pouco pra vocês sobre os enjoos. Gente, pensa numa pessoa que enjoou muito desde o começo, a partir do terceiro dia, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Com 3 dias, que é da primeira tentativa, tipo, a gente tentou, quando a gente decidiu ter filhos, que, né, a gente primeiro ficamos aí nessa ladainha, quero, não quero, quero, não quero, na verdade porque o meu marido, desde o começo, ele já sabia que ele queria, ele sempre queria 2 ou 3 filhos, mas eu, pra quem não sabe, toda a história que eu tive com o Lucas, eu vou deixar todos os links aqui abaixo, aqui eu vou deixar um card contando, né, sobre as dificuldades que eu tive para engravidar do Lucas, não, na gravidez do Lucas eu não tive dificuldade para engravidar, foi a gravidez dele que foi terrível, falava que ele ia nascer com síndrome, ia nascer doente, então eu tive uma gravidez muito difícil. E eu fiquei com um trauma muito grande e devido a esse trauma eu não queria ter mais filhos. Mas o marido ele sempre quis, o Lucas também pedia muito, mas gente, vocês não têm ideia de como o Lucas pedia. Lucas, ¿qué quieres tú? Un bebé. Cuando se cambia el pañal, cuando se me llevan el bate a hacer pipí y darle la juguete mío, se ve cuando era bebé, bañarle. Então começou a mexer assim um pouco com meus sentimentos. Eu saía na rua, começava a ver um casal com filhos, sabe, com 2, e eu ficava assim, me dava um aperto no coração ver que eu não podia dar, eu não queria, na verdade, dar isso pro Lucas, sabe? E eu vejo também a minha relação com meus irmãos hoje em dia, eu vejo o meu esposo, a relação que ele tem com as irmãs dele. Então eu penso assim, gente, ter irmão é o máximo. Desculpe os que não têm irmãos, mas ter irmãos é uma bênção. Então eu sou apaixonada pelos meus irmãos e eu quero deixar essa herança pro meu filho, sabe? Ter uma pessoa aí para o dia que a gente não estiver aqui, já nessa vida, que ele tenha aí o irmão dele por muito tempo, que ele tenha um confidente, que ele tenha um amigo, que ele tenha um amiguinho para brincar. Enfim, gente, comecei a ficar obcecada com ter um irmão. Mas o meu marido ele não queria me forçar, ele não queria ficar dando na minha cabeça, não, vamos ter. Então ele falou, não, vou respeitar você, quando você decidir a gente tem. Se você não quiser, a gente não tem e acabou, né? Não, é uma coisa de 2, não tem como aqui a gente querer fazer algo só um. Então, quando ele parou de pedir, parou de falar, não falou mais no assunto, eu falei, agora é o momento. Agora eu tenho que me decidir, eu quero. E foi aí que eu decidi, gente. Também eu pensava que eu já tava ficando, não velha,
Mas já tava com 35, estou com 35 anos e eu penso assim, 35 anos não posso também ficar esperando muito tempo, né? Porque quanto maior o tempo, acaba complicando um pouco mais. Não que seja impossível, tem mulheres de 39, 40, 42 anos que ficam grávidas e sem nenhum problema, mas eu tinha essa neura na cabeça e eu preferi o quanto antes. E aí foi que a gente decidiu. E desde o momento, tudo isso para explicar para vocês que desde o momento que a gente decidiu, a gente falou, não, vamos ter. Então a gente fez a primeira tentativa e na primeira tentativa, papum, no terceiro dia eu tava vomitando. Gente, como assim? Você busca na internet sobre com quantos dias começa a aparecer os sintomas da gravidez. Gente, todo lugar fala que a partir de 1 semana, 2 semanas, né? Com 3 semanas você começa a ter sintoma e eu, gente, como assim? Eu com 3 dias já estou vomitando. E vomitando, com um enjoo incrível, gente, impressionante. Como eu, na gravidez do Lucas, eu não vomitei nada, eu tive enjoo, mas não vomitei nada. Então, nessa gravidez, gente, eu tive muito enjoo, muito. Eu passei a gravidez, os 3 primeiros meses, todos os dias vomitando. E assim, e todos os dias vomitando, não é uma vez só não, de 1 a 2 a 3 vezes por dia vomitando, ou seja que foi assim muito complicado, eu não podia beber água. Eu bebia água e eu vomitava. Eu tomava as vitaminas, né, que tem que tomar na gravidez e tal, vomitava. Tudo eu vomitava, era terrível. De fato, eu até cheguei a perder peso no começo da gravidez, perdi 2 quilos porque eu tava vomitando demais. Daqui a pouco também eu falo um pouco sobre isso, sobre peso. Então, isso foi, assim, o maior sintoma que eu tive. Também fiquei com um pouco de sono, né, de noite. Eu ainda tenho sono de tarde, de noite não, de tardezinha, assim, se eu tô assistindo televisão, qualquer coisa, me dá aquele sono, aquela pesadez. Então eu tinha muito sono. Eu sinto que na gravidez do Lucas eu tinha mais sono ainda, mas nessa eu tô tendo um pouco de sono. O que aconteceu, gente, aqui onde eu moro, em Múrcia, é uma região que quase nunca chove. Aqui não chove nunca. Não chove nunca nesse lugar. É um lugar assim super seco. Mas esse mês deu para chover. Mais precisamente o mês de março. Gente, o mês de março, assim, fevereiro e março foram assim meses que choveu demais, todo dia chovendo. E pra quem não sabe, eu já até falei no Instagram, sim, eu falo muito mais. Eu converso bastante, conto muito lá. Se você não segue, já segue aí no Instagram. Lá no Instagram eu falei que, gente, eu sou movida ao clima. Sério, os dias que tá calor, sol, tá esse dia maravilhoso, eu acordo assim com energia, com vontade de comer o mundo, sabe? De me arrumar, de ficar linda, maravilhosa. Mas os dias que eu acordo e vejo que tá frio, chovendo, um frio danado, sabe? Aquela chuva forte. Gente, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu tava assim muito desanimada, com sono, então foram assim, os 2 primeiros meses eu fiz pouquíssimas coisas. Eu fiquei assim muito pra baixo. Falando agora sobre os hormônios, no começo da gravidez eu fiquei muito sensível, extremamente sensível. Eu sei que isso é normal, mas no meu caso foi ultra, mega, master, muito sensível. Gente, eu fiquei muito sensível, eu chorava por tudo. Agora parece que já deu uma relaxada, não sabemos se, né, mais pra frente como vai ser, mas agora os hormônios parece que deu uma relaxada, mas no começo eu chorava por tudo eu chorava. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Não podia ver um comercial de uma família feliz que eu chorava como uma manteiga derretida. Caiu o lápis no chão, eu chorava porque o lápis caiu no chão. Mais ou menos esse estilo. Teve algumas ocasiões assim que eu fiquei com muita saudade da minha família, da minha mãe, de comer a comida da minha mãe. Essa é outra coisa.
eu fiquei com tanto desejo, eu ainda tô com muito desejo de comer determinadas comidas, e era um desejo louco, e eu tava com tanta vontade de comer a comida dela que eu chorava, porque ela não tá aqui, eu não tô lá no Brasil pra comer as comidas. Eu chorava por isso, gente, vocês têm noção? Teve um dia que eu comecei a chorar, assim, chorar muito, chorar, porque eu tava com o nariz entupido, eu não conseguia respirar, e eu chorava como se o mundo fosse acabar. Então, assim, meu marido, que teve muita paciência comigo, porque eu chorava por tudo, gente, por tudo. E às vezes eu tava assim chorando e ele, mas você tá chorando por isso? Eu falei, sim, porque eu tô muito mal. E eu chorava por tudo. Então foi um pouco complicado porque eu fiquei muito sensível, muito irreconhecível, por assim dizer. E outra coisa foi esse desejo de grávida. Gente, na gravidez do Lucas também eu não tive esse desejo tão forte de comer determinadas comidas, mas nessa gravidez eu tô tendo assim um desejo muito louco mesmo, muito grande. Quando eu tô com vontade de comer uma determinada comida, hoje eu falo, por exemplo, eu tô com vontade de comer espaguete, macarrão com atum e bacon. Gente, eu mentalizo essa comida e eu fico com tanta vontade que eu começo assim a saborear. E começa, ai meu pai eterno, eu começo já a imaginar, sonhar, imaginar a comida assim na minha boca. E quando eu como como se eu estivesse comendo assim o maior manjar do mundo. Ultimamente eu tô com a degustação muito mais elevada, muito elevada. Eu como uma comida e não é uma comida muito boa, na hora eu já nem continuo comendo. Pode ser assim, até uma comida que eu tava com vontade, mas se não tá muito boa, eu não como. Então assim, eu tô muito chata com a comida, muito chata com a comida mesmo. Então um dia eu quero uma determinada coisa, por isso que eu falo, gente, meu marido, eu não sei como é que ele tá me aguentando. Porque eu tô assim com os desejos, eu tô com tudo, todas as coisas de grávida mesmo que eu não tive na gravidez do Lucas, eu tô tendo nessa gravidez. Tá tudo muito diferente. Mas tá ok. A gente fez o morfológico das 12 semanas. Isso também eu quero compartilhar com vocês. E como vocês sabem, o morfológico das 12 semanas na gravidez do Lucas foi uma loucura. Né? A gente saiu de lá arrasado, chorando, porque deu muitas alterações. Parecia assim que o Lucas teve todas as alterações que poderia ter disponível, teve no morfológico dele, né? Na ecografia das 12 semanas. Mas desse bebê, graças a Deus, tudo normal, saiu tudo bem, o bebê tá crescendo bem, tá crescendo saudável, tá do tamanho esperado, não tem nenhuma alteração. Então ficamos muito felizes. Também para descartar qualquer problema, qualquer síndrome, porque eu fiquei tão na neura de que possa vir com alguma síndrome, com alguma coisa da gravidez do Lucas, que mesmo sabendo que estava tudo bem, ainda assim eu quis fazer um teste, que é o teste Harmony, que para quem não sabe é o único teste que não é teste, analítica, né? Um exame de sangue, que é o único exame que ele não é tão invasivo. Então, assim, na gravidez do Lucas, como ele tinha risco alto de ter síndrome, eles me pediram que eu fizesse aminocenteses, que eles vão com uma agulha na barriga, pega um pouquinho do líquido amniótico e examina esse líquido para saber se o bebê vem com alguma síndrome ou não. Esse exame ele tem 1, alguma coisa por cento de probabilidade de aborto. Então eu não fiz na gravidez do Lucas, passei a gravidez inteira assim com muito medo de que viesse com algo, porque eu não tinha feito nenhum teste, eu não sabia, né? Mas nessa gravidez, apesar de não ter indícios de que o bebê tenha síndrome nem nada, eu quis, agora que graças a Deus temos essa oportunidade, porque naquele tempo a gente não tinha oportunidade de fazer esse teste de sangue, porque o do sangue era muito caro, era 500, 800 euros, nós não tínhamos condições de pagar para fazer um teste assim tão caro. Então a gente passou a gravidez inteira no medo, na incertidumbre, né? Na incerteza. A gente passou a gravidez inteira na incerteza, mas nessa gravidez, como graças a Deus nós estamos em uma situação um pouco melhor que permitia fazer esse exame, a gente fez o exame, chegou o exame na sexta-feira, chegou essa semana, chegou o resultado, junto com o sexo do bebê, que eu já falo uma coisinha pra vocês sobre isso.
E o exame chegou, os exames saíram perfeitos, sem síndrome de Down, sem síndrome, ou seja, que o bebê, gente, talvez vocês possam até pensar, eu até falei sobre isso no Instagram, que talvez você possa até pensar, mas que pra que gastar dinheiro com isso? Ai, pra que fazer? Mas uma pessoa que passou pelo mesmo que eu possa entender, só uma pessoa que passou pelo mesmo que eu sabe a tranquilidade de saber que dessa vez tá sendo tudo diferente, que dessa vez o bebê tá bem, realmente ele não tem nada, sabe? Eu posso levar minha gravidez tranquila, sabendo que o bebezinho aqui dentro não tem nenhum problema. Então, porque a gravidez do Lucas foi totalmente diferente, eu passei a gravidez inteira dele com medo de que ele viesse com problema, eu ia amar igual, tá, gente? Não é? Mas, gente, ninguém quer saber que um filho vem com problemas de saúde, ou com problemas mentais, ou com alguma síndrome. Então eu fiquei muito mal, passei a gravidez inteira com medo. E essa eu falei, não, agora que a gente tem oportunidade, eu vou fazer sim. Fizemos, saiu o resultado todo positivo, fiquei super feliz, sério, super feliz. E saiu também o sexo do bebê. Eu não vi o sexo do bebê, eu mandei diretamente para uma amiga minha cunhada, mandei para ela o resultado. Então, só uma pessoa que sabe o resultado. E nesse fim de semana nós vamos descobrir o sexo do meu bebezinho, que eu ainda não sei, hein? Não sei se é menino ou se é menina, que seja o que Deus achar melhor para enviar para nossa família, que seja o que Deus quiser, a gente vai amar da mesma forma. Sobre o peso, meu peso, né, que, gente, quando eu fiquei grávida desse bebê, eu tava pesando uns 62 quilos, 62, 63, tava sempre assim, 62, 63. Aí, quando eu engravidei, eu comecei a vomitar tanto que eu perdi peso, eu cheguei a 61 ou 60, sério, eu perdi assim, eu não lembro se eu cheguei a 60 ou 61, mas eu cheguei a perder peso, mas depois eu recuperei tudo. Agora eu estou com 66, já tô com 66, então já se foram 4 quilos que eu ganhei em 4 meses, já foram 4 quilos. E para quem não sabe, eu fazia o jejum intermitente, então eu tinha uma relação com a comida, assim, eu era muito, como eu posso dizer, muito responsável com a comida. Era uma relação assim muito séria, porque eu comia determinadas horas, eu comia, passava horas, sabe, largas horas sem comer, e eu tinha esse... Ai, como se fala, gente, a palavra? Tipo, disciplinada. Eu era uma pessoa muito disciplinada com a comida. Eu tinha uma relação assim, eu não comia determinados alimentos, eu comia somente determinadas horas, mas agora, meus amores, sério, eu tô assim numa relação de amor e ódio com a comida. Quando eu quero comer uma coisa, mesmo que seja uma coisa doce, um chocolate, gente, eu necessito e eu vou lá e eu preciso comer. Então eu tô sentindo muita fome, eu tô sempre com fome, então eu tento comer o mais saudável possível, até mesmo porque também na gravidez do Lucas eu tive pré-eclâmpsia e nessa gravidez eu tenho que tomar mais cuidado com a alimentação, também para evitar ter outra vez a pré-eclâmpsia. Essa é outra coisa também que eu queria comentar com vocês. Então essa gravidez, já estão cuidando da gravidez como uma gravidez de alto risco, para evitar uma possível pré-eclâmpsia também na gravidez. Então eu estou começando, além de ter uma alimentação mais saudável, de tentar evitar muito doce, comida com muito sal, para não aumentar a pressão. Eu tento fazer tudo isso, né? Às vezes eu dou aquela escapadinha, como um pouquinho mais de doce aqui, um pouquinho, alguma coisa salgada aqui, mas eu tento não comer nada em excesso todos os dias, mas senão uma vez ou outra. E desde a semana 12, para cuidar da pré-eclâmpsia e prevenir a pré-eclâmpsia, eu comecei também a tomar a aspirina, indicação do meu médico, também para prevenir a pré-eclâmpsia no dia de amanhã. Então tem uma efetividade muito grande, é muito importante na segunda gravidez, na seguinte gravidez, começar com a aspirina o quanto antes. Eu comecei na semana 12 e dizem que é efetivo somente se você começa antes da semana 16.
Então, se você tem historial, um histórico de pré-eclâmpsia e está na sua seguinte gravidez ou pensa em engravidar, converse com o seu médico sobre o uso da aspirina, é muito importante. E basicamente é isso, gente. Eu tô muito feliz por poder compartilhar esses primeiros meses com vocês. Eu lembro que na gravidez do Lucas eu não compartilhei quase nada porque eu estava tão mal psicologicamente que eu não tinha força de vir aqui conversar com vocês. Mas essa gravidez está assim, sendo tudo tão perfeito. Agora mesmo estamos planejando o baby shower, o chá revelação, né? A festa de revelação, então já estamos com os preparativos e tudo que eu não fiz na gravidez do Lucas eu quero fazer nessa gravidez. Então assim, estou muito emocionada, muito feliz, tanto seja um menino, seja uma menina, estamos super felizes. Eu acho que já nessa semana a gente já compartilha com vocês o sexo do bebê, assim que eu souber eu já quero falar, mostrar pra todo mundo. E uma coisa que não pode faltar já aqui no final do vídeo é mostrar o quê? É mostrar a barriguinha. Tem dia, gente, que a barriga, sério, essa é outra coisa da gravidez. Tinha dia que a minha barriga que parecia que eu tava com, sei lá, 9 meses já. Não, tanto não, mas parecia que eu tava com 6 meses. E tinha dias que parecia que eu nem grávida tava. Então eu vou compartilhar agora pra vocês como tá a barriga agora. Eu vou deixar aí pra vocês verem algumas fotos e vídeos da gravidez até agora, pra vocês acompanharem. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hoje não tá uma barriga muito grande não, tá pequenininha, mas aí depois de comer ela fica enorme, depois de comer ela fica assim tipo o dobro. E é isso, meus amores, olha só, que amor de barriguinha. E basicamente é isso, gente. Eu fico muito feliz quando alguém me manda uma mensagem falando assim: Bárbara, eu também tô grávida, eu tô amando acompanhar você porque eu também tô grávida, eu tô sentindo isso. Eu amo saber como tá sendo a gravidez de vocês, pra todas as gravidinhas, né? Pra todas que também estão grávidas. E pra vocês que também já foram mães, que quiser compartilhar alguma coisa comigo, eu também vou ficar super feliz de ler a mensagem de vocês, tá bom? E se você chegou até aqui, demonstra que você chegou até aqui, comente muito gravidez legal, tá bom? Comente muito aqui abaixo e assim eu vou saber que você assistiu até aqui. E é isso, meus amores, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like. Se ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Se inscreve aqui no canal e vamos aumentar ainda mais a nossa comunidade aqui no YouTube. E é isso, meus amores, um super beijo e até a próxima! Tchau, tchau!